Existe uma força dentro de nós criada para nos proteger. Na filosofia cabalística, essa força não é um demônio externo com chifres e tridentes. É o nosso adversário interno, o ego, Satan. Originalmente, o ego deveria ser apenas uma lente de apreensão, uma ferramenta para nos permitir experienciar o mundo físico, interagir com a matéria, exercer o livre-arbítrio e, acima de tudo, aprender a sentir gratidão e apreciação. O ego existe para dar contorno à experiência. O problema é que Satan, que originalmente significa apenas adversário, se deixa corromper pela experiência da matéria. Ele se oferece como um dublê de ação. Sabe, aquele dublê que entra na cena perigosa para tomar o impacto no lugar do ator principal? O ego faz exatamente isso. Ele se coloca na frente para nos defender das ofensas, das humilhações e da exclusão. Mas acaba se apaixonando pelos holofotes e usurpa o lugar de protagonista da sua verdadeira consciência, o reino dos 99%. E para manter-se no controle, ele se alimenta da nossa dor, do nosso orgulho ferido e da nossa reatividade. Quando você sofre o menosprezo, a exposição que cria narrativas distorcidas, o que você acredita estar sob ataque? Não é a sua totalidade. É a máscara, a caricatura do reino do 1%, o mundo material, e o que ele projeta sobre você. O que está sendo queimado na fogueira das vaidades é um espantalho. Se você acredita que é apenas esse 1%, a superfície, a reputação, a imagem, você entra na fogueira e queima junto com o espantalho. A única forma de matar o adversário interno de fome é retirar dele o seu combustível primordial, a reatividade. Para entendermos como essa dinâmica ganha corpo, precisamos olhar para um dos maiores exemplos de maestria e não reatividade da cultura pop, Patrick Jane, o protagonista de The Mentalist. Antes de ser o consultor genial da polícia, Jane era a perfeita encarnação do ego inflado pelo adversário. Ele se apresentava como um vidente, usando a sua capacidade de leitura humana para enganar pessoas fragilizadas, alimentando a própria vaidade e a ganância no reino do 1%. Ele acreditava ser intocável. Até que o controle do ego cobrou a sua fatura mais alta. Ao afrontar publicamente o serial killer Red John por puro orgulho, Patrick Jane perde a sua família. O golpe destrói a sua ilusão de controle. Ele mergulha na noite escura da alma, colapso emocional, internação em uma instituição psiquiátrica. O homem do 1% queima na fogueira da própria vaidade. Para renascer das cinzas, Jane precisa conjurar uma nova energia tão potente quanto Satan. Ele abandona a farsa do vidente e assume abertamente a sua verdadeira natureza, um embusteiro, um ilusionista, um malandro. E ele também faz o que a Cabala ensina, resgata a apreciação como antídoto para o ego.
Troca o espetáculo da fama pela simplicidade do momento presente, simbolizada na série pela sua inseparável xícara de chá. Ele reencontra a paz nas pequenas coisas e constrói uma âncora inabalável, a clareza de propósito. Patrick Jane conjura uma força arquetípica tão arcaica e tão potente quanto Satan para sobreviver no mundo, a energia do trickster. Mas afinal, o que é o arquétipo do trickster? E por que essa energia ancestral é o maior pesadelo do adversário interno? Na mitologia comparada e na psicologia analítica, o trapaceiro, o mestre da ilusão, o orixá Exu, o Hermes grego, o Loki nórdico, é a figura que habita as fronteiras. Ele não pertence nem ao céu, nem ao inferno, nem ao mundo dos mortos, nem ao mundo dos vivos. O trickster é o guardião das encruzilhadas e o senhor dos limiares. Enquanto o ego, Satan, vive obcecado por ordem, controle, reputação e regras rígidas do reino do 1%, o trickster é a força da impermanência e do caos criativo. O ego constrói fortalezas de vaidade. O trickster vem e sopra, fazendo a estrutura ruir para mostrar que a fortaleza era só um castelo de cartas. O trickster é uma força capaz de rir de Satan. E por que ele consegue fazer isso? Porque o trickster não joga pelas regras do mundo material. Ele sabe que a realidade física é um palco de ilusões, um jogo de cartas marcadas. Quando o adversário tenta enredar o trickster numa provocação, numa chantagem emocional ou numa humilhação pública, o trickster simplesmente recusa o papel. Ele não entra na fogueira, ele olha para o agressor, percebe a encenação mambembe e ri. O riso do trickster não é desrespeito à vida, é a profunda compreensão da insignificância do ego. É a inteligência subversiva que desarma a rigidez. Se o mundo exige solenidade e defensiva, o trickster entrega ironia e serenidade. Se o adversário cria uma armadilha de raiva para roubar a sua energia, o trickster pega a armadilha, faz um truque de mágica e devolve uma saraivada de palmas. É exatamente por isso que figuras tricksterianas na literatura e na TV, como Patrick Jane, parecem intocáveis. Quando você invoca a energia do trickster diante de uma crise ou de um ataque, você não está fugindo do problema, você está subvertendo a lógica da dor. Você está dizendo ao ambiente: a sua provocação não tem jurisdição sobre quem eu sou no reino dos 99%. O trickster redistribui a atenção, ressignifica o trauma e limpa o terreno mental para que a criação pura possa acontecer. Sem a energia tricksteriana, a não reatividade corre o risco de virar repressão, amargura ou frieza estoica. Com a energia tricksteriana, a não reatividade vira dança, vira arte, vira feitiço de descarrego. Como consultor da polícia, Jane é constantemente atacado. Agentes o menosprezam, criminosos o provocam, autoridades tentam destruí-lo moralmente e tirá-lo do caminho. Situações que fariam qualquer pessoa comum reagir com raiva, agressão
ou defensiva? Como Jane responde? Ele ri, ele debocha, ele tripudia, ele se diverte. Mas o deboche de Jane não vem da arrogância, vem da absoluta não reatividade. Como um autêntico trickster, Jane transita entre os mundos e consegue ler a estrutura nua da realidade. Quando alguém tenta humilhá-lo, ele não vê a ofensa, ele vê a pequenez, a insegurança e o ego ferido da pessoa que está atacando. Ele enxerga o truque por trás da cena. Quando você reage a uma provocação, você entrega a chave do seu reino do 1% para o provocador e a chave do seu reino dos 99% para o ego. E aqui reside a própria física da manifestação. A mente reativa não prospera. Enquanto a sua energia criativa for desperdiçada em defender a sua imagem, o seu canal de abundância e criação permanece bloqueado. Na matemática do controle, quanto mais você reage ao mundo exterior, mais o seu próprio ego assume o volante e empobrece o seu mundo interno. Ao recusar a reatividade, Jane desativa os anzóis do ambiente. O deboche tricksteriano desarma a rigidez do outro. E como nada neste canal é acidental ou fortuito, uma frase de efeito flanou por aqui nestes dias. Todo riso é uma reza. Enquanto eu escrevi este roteiro, a minha própria consciência resgatou uma memória que em um primeiro momento não fez sentido. Uma experiência dolorida vivida no seio da minha própria família. A dor de ser moralmente destroçada, de ouvir a própria imagem ser atirada ao fogo da maledicência. Essa é uma das dores mais arcaicas e profundas que o ser humano pode experimentar, porque ela vem exatamente daqueles que deveriam ser a nossa primeira âncora de segurança. E por que essa memória emergiu justamente agora? Porque ela é o portal perfeito para o exercício que nós precisamos fazer juntos hoje. Eu convido você a confrontar uma dor profunda que alimenta o seu ego. Segure minha mão. Respire fundo. Eu quero que você busque na sua memória um momento em que você sentiu uma profunda destruição moral, o achincalhe público, a vergonha em uma situação na qual a dor foi tão esmagadora que você simplesmente não pôde se defender. Seja porque você ouvia escondido do barulho como eu, seja porque a situação, o peso do ambiente ou o próprio choque da injustiça congelaram a sua voz. Permita-se por alguns segundos sentir essa dor. Ela não pode mais ferir de verdade. Agora dê um passo atrás. Vamos nos distanciar desse sofrimento e olhar para aquela cena de fora, do reino dos 99%. Analise todas as palavras que foram ditas a seu respeito. Olhe para a imagem que construíram de você e se pergunte o quanto do que foi dito ali corresponde, de fato, a quem você é no reino do 1%. Agora admita, o que estavam atacando não era nem mesmo o seu 1% real.
Eram as projeções dessas pessoas, eram as frustrações, as conveniências, os interesses e as limitações de quem falava. Aquelas pessoas precisavam que você coubesse naquela caricatura para que a narrativa da vida delas continuasse fazendo sentido, para que os papéis confortáveis daquela casa ou daquele ambiente se mantivessem intactos. Eles estavam alimentando as próprias crenças e necessidades. Antes de darmos continuidade à nossa prática, observe como o seu corpo reage quando você pensa na tensão vivida naquele momento. Tente detectar onde essa reatividade se instalou. Perceba se existe um nó na garganta, uma tensão acumulada nos ombros, uma respiração curta e acelerada, ou até mesmo aquela dor e aquele peso no peito, essa presença física com a qual a ansiedade costuma se manifestar. Vamos reordenar essa fisiologia agora. Respire fundo. E explique para o seu próprio corpo que não existe uma ameaça real de sobrevivência. Não há contra o que lutar. Não há de quem fugir. É apenas ruído. Abra o peito e deixe que esse peso se desmanche. Relaxe os ombros. Solte a mandíbula e permita que a sua biologia compreenda que você está em segurança e no comando. Tudo isso que foi dito pertence ao mundo da superfície, ao reino do 1%. É a imagem externa, a casca que o mundo vê e que o outro inventa. Agora abre espaço para a pergunta mais importante: o quanto existe de você fora desse 1%? Respire fundo e busque o reino dos seus 99%. Pense naquilo que só você sabe sobre si, nas batalhas silenciosas que você venceu sem ninguém ver, na força que você teve para erguer suas próprias paredes, para alinhar a sua vida, para medir, furar, pintar e construir o seu mundo, quando não havia chão. Pense no seu intelecto, na sua capacidade de amar, de criar, de sentir, de estudar, de transpor a dor e continuar caminhando. As pessoas que lhe mediram e julgaram não têm dimensão do que são os seus 99%. Elas nem imaginam, não cogitam, nem sequer sonham com a vastidão do ser que habita aí dentro. O que elas queimaram na fogueira foi apenas um espantalho. E o seu ego, o seu dublê de ação, saiu um pouco chamuscado, mas esse é o trabalho dele. O seu eu real, o seu eu de 99%, nunca esteve naquele fogo. Ele continua aqui, intocado, soberano, vasto e absolutamente livre. Se puder, ria das bobagens ditas, da pequena fração sua queimada na fogueira das vaidades alheias. Controlar o ego e usar a energia do trickster não significa se transformar em uma pedra fria ou em um sociopata distante. Patrick Jane lê as pessoas com tanta facilidade
não porque as despreza, mas porque as compreende profundamente. Por trás do seu sorriso debochado existe uma empatia refinada. Ele reconhece a dor do outro porque conheceu a própria dor no fundo do abismo. A empatia é a linha de fronteira que impede que o controle do ego se transforme em frieza rígida. É a empatia que transforma o pão da vergonha, a dor de viver reativo e refém das ilusões do ego, no pão da partilha, onde a nossa superação serve para iluminar o caminho de outros. Você não é o espantalho que os outros tentam queimar na fogueira da conveniência deles. Você não é a fração diminuída que tentam calcular. Quando você descobre a sua clareza de propósito, aprende a apreciar o simples e recusa o jogo da reatividade, o adversário não é mais o dono do jogo. O trickster sorri, bebericando talvez um chá, e você finalmente assume o controle da sua própria história e retoma o poder pleno de manifestar a própria prosperidade. Aliás, uma das funções do trickster é ressignificar e redistribuir riquezas. Mas isso é tema para outro vídeo. Governe sua percepção. Ria sempre e manifeste como um artista.